Evolução e Evangelho. Pietro Baldi. Prefácio. O presente livro é o sexto da segunda obra. Ele segue o quinto volume, A Grande Batalha, do qual é uma continuação e ampliação, junto com ele constituindo o primeiro termo da segunda trilogia da segunda obra. Como expliquei no prefácio de A Grande Batalha, no qual o leitor pode melhor conhecer o sentido da minha produção intelectual neste período, encontrará mais pormenorizadas explicações. Estes dois volumes representam uma fase de descida no terreno das grandes visões orientadoras, dura realidade da vida, na prática, feita de lutas e dificuldades, num mundo que deseja e quer realizar coisas bem longe de um ideal superior. No desenvolvimento da obra estamos então numa fase de atuação, porque os princípios gerais são agora levados em contato com os fatos concretos, isto é, não como o mundo deveria ou poderia ser, mas como ele é na realidade. Disso nasceu um choque que, em A Grande Batalha, foi analisado sob um ponto de vista individual, como consequência de experiências pessoais. Neste volume, Evolução e Evangelho, é observado sob um ponto de vista coletivo, isto é, como um choque entre os superiores princípios e ideais do Evangelho e o nosso mundo que, na realidade, vive seguindo princípios opostos. É assim que, no presente livro, o assunto de A Grande Batalha é transferido para além dos limites do caso particular, situando-se no mais vasto terreno social e religioso, ético e biológico. Assim, a visão desenvolvida neste segundo volume, completa a do volume anterior, e o fenômeno fica estudado nos seus dois aspectos, o da luta individual entre o evoluído e o involuído, e o outro universal da luta entre os ideais e a realidade da vida humana. Assim, de ambos os pontos de vista, nos dois volumes, foi analisado o problema da possibilidade da realização do programa evangélico de Cristo em nosso mundo. Tudo isto foi pessoalmente vivido e experimentalmente realizado, observando como o fenômeno, nas suas duas dimensões, particular e universal, se desenvolveu, no meio da luta entre as forças materiais do antissistema e as espirituais do sistema, princípios que aqui vemos funcionando nas suas aplicações práticas. Esta é uma história cuja relação se iniciou na introdução, Gênese da 2 obra, do livro Profecias, continuando no seguinte, A Grande Batalha, que universalizou-se neste, Evolução e Evangelho, e continuará nos demais, sempre e cada vez mais em contato com a realidade da vida neste mundo, como conclusão prática e positiva da 2 obra, e como controle racional e confirmação experimental que provam a verdade dos princípios sustentados em todos os volumes. S. Vicente, Páscoa de 1958. 1. Do passado ao futuro. A Revolução Evangélica, do involuído ao evoluído, do passado ao futuro. Conhece-se o biótipo por sua reação. Sem merecimento, não há providência. Cada um está no lugar que lhe compete. Não se condena ninguém, mas urge civilizar-se. A conclusão a que nos levou a experiência narrada no volume precedente, A Grande Batalha, confirma, o Evangelho é de fato verdadeiro. E isto, não apenas como verdade teoricamente reconhecida e proclamada, mas também como verdade experimental, comprovada pelos fatos. A prova deu resultado, e vimos quais as condições necessárias para que tenha êxito. Agora perguntamos, bastará isso? Que desvio causará no caminho humano, termos narrado, demonstrado e vivido um caso? Não permanece tudo como antes. Jamais nos convencemos com a experiência alheia, só com a própria. Muitos continuarão céticos, porque se acham mergulhados numa verdade bem diferente, tangível, premente. Indicar-lhes a maneira de libertar-se dela, significa pretender que se afastem de seu próprio tipo biológico, de sua forma mental e personalidade, que constituem suas condições reais de vida. Os fatos em que se baseia sua existência falam diversamente,
mostrando-lhes uma realidade diferente, e assim são coagidos a acreditar neles, e neles, portanto, tem de fundamentar-se na vida prática. Assim acontece quando a ciência nos ensina que a matéria é apenas energia e velocidade. Pelos usos do contingente, continuaremos a considerar a maioria como sólida, inerte, resistente, pois é assim que se comporta e assim a usamos na prática. Então, a noção científica da verdadeira estrutura da matéria permanece um fato teórico, do qual não tomamos conhecimento em nossas ações. Pode acontecer o mesmo com a verdade do Evangelho. Mesmo que alguns, por inteligência e raciocínio, possam reconhecê-la, o homem comum, pelo fato de que essa verdade se acha situada em outro plano de vida, em outra posição, ao longo da escala da evolução, pode considerar o Evangelho como uma grande verdade, sim, mas tão superior, que não lhe diz respeito, porque é impraticável por ele, desde que situada fora de sua realidade. E, então, para quem serve esta narração? Os céticos, depois de tantas belas palavras, voltarão às realidades do mundo, que lhes dá razão a cada momento. Continuemos a ser práticos. O homem encontra-se diante de outra realidade tão concreta e positiva, que não permite dúvidas a seu respeito. A luta pela vida é um fato. E se cada um de nós está vivo na Terra, deve-o ao fato de ter realizado e vencido essa batalha. O Evangelho poderá, sem dúvida, ser a lei do futuro da humanidade, mas não é, certamente, a lei de seu passado. E o homem, mesmo que tenha de tornar-se diferente para o seu futuro, é plasmado por aquele seu passado. A grandeza dos povos e das civilizações faz-se através de lutas ferozes. E se a humanidade chegou até ao estado atual, deve-o ao fato de ter sabido vencer, com qualquer meio, os elementos, as feras, os inúmeros inimigos, prontos a atacá-la. Assim se explica essa psicologia de luta, porque só ficou vivo quem soube vencer. Esta foi a lição mais importante que o homem teve de aprender no passado. E se acaso se chegou a alguma forma de civilização, esta teve de ser imposta com a força a um ambiente hostil, já que todas as outras formas de vida eram inimigas do homem, e procuravam apenas esmagá-lo para substituir-se a ele na vida. O homem começou o seu caminho entre as feras, e não entre os braços do Pai Celestial, que estava, então, bem longe de poder revelar-se, como o fez depois, por meio de Cristo, no Evangelho, e como sempre mais poderá fazer, à medida que subimos com a evolução. Sem dúvida, esse é o caminho e nesse sentido temos de transformar-nos. Mas isto não anula o fato de que o passado foi esse, e de que com ele se explique o presente. E eis que uma tão longa história biológica vem sobrepor-se ao Evangelho, com a potência revolucionária das grandes coisas que descem do alto, para obrigar o homem a avançar pelo caminho da evolução. O passado resiste, forte em sua experiência milenar. O futuro acossa, ansioso por vir à luz. Passado e futuro se encontram na luta presente, como dois inimigos irreconciliáveis, que disputam o campo. E o homem atual tem de viver no meio desse pavoroso contraste. Narrando no volume precedente, a grande batalha, aquele caso vivido, entramos no âmago dos maiores problemas das religiões, da moral, da vida individual e social, da evolução biológica. Damos-nos conta das dificuldades enfrentadas e da necessidade de resolvê-las. Trata-se de pedir ao homem que, seguindo o Evangelho, dê um grande salto para a frente, ao longo da escala da evolução. Trata-se de aprender um novo método de vida, que está nos antípodas do usual, o sistema do evoluído em lugar do sistema do involuído. Ao ensinar isto, não podemos evitar bater com a cabeça contra a muralha das resistências biológicas, diante das quais o próprio Evangelho, tão poderoso pela sua natureza mesma, tantas vezes se acha defraudado. Como esperar-se um comportamento de evoluídos, mesmo depois de haver demonstrado todas as suas vantagens,
num mundo em que predomina outro tipo biológico. Vimos que, no caso narrado, Cristo venceu. Muitos, porém, poderão perguntar: mas Cristo vence sempre? O homem comum precisa calcular, para garantir o resultado. Para ele, o jogo da vida está cheio de incógnitas e perigos, não lhe dando oportunidade para fazer experiências evangélicas. Que garantias podemos dar-lhe de que, mesmo no caso dele, homem comum, Cristo vencerá sempre? E se, para conseguir essa vitória, é necessário possuir tantos requisitos que ele não tem, e satisfazer a tantas condições que estão além de suas possibilidades? De que serve explicar-lhe uma arte que ele não sabe praticar, ensinar-lhe uma música, se ele não possui o instrumento para executá-la? Como pretender que uma criatura, que precisa lutar pela sua vida, a sacrifique, pondo em perigo a vantagem material própria mais tangível, por amor de um ideal longínquo e hipotético? Se não se pode exigir que o homem seja anti-utilitário, como fazer-lhe compreender um tipo de utilidade tão complexo e diferente daquele está habituado a realizar em forma imediata e concreta na vida cotidiana? Tanto mais é isto verdade, quando o passado sobrevive e existe, garantindo por longuíssima experiência, representando métodos, diuturnamente comprovados, ao passo que o novo cai no inexplorado, na perigosa aventura cheia de incógnitas. E quantos milênios de novas experiências serão necessários, para sair das tentativas e poder substituir, com segurança, o velho pelo novo? A revolução é grande, e atinge até as raízes da própria vida. Trata-se de substituir a força, pela justiça, a cupidez de possuir, pela honestidade, a luta desesperada na vida, pelo amor evangélico, o poder da terra, pelo do céu. Trata-se de defender a vida e de chegar à vitória com as únicas armas do imponderável, abandonando todas as armas terrenas. Trata-se de conseguir compreender, e depois praticar, um método que parece emborcar todos os nossos recursos e defesas, levando-nos à morte. Quem não olhara para isso com medo, procurando pôr-se a salvo? Quem conhece, pela árdua experiência própria, a realidade da vida, como pode confiar no Evangelho que, em primeiro lugar, lhe corta as garras, isto é, a única arma que tem para sua defesa? Assim se explica que tão poucos o levem a sério e o vivam, e porque as religiões que o têm por base, tenham sido obrigadas a descer a muitas adaptações. As experiências evangélicas que alcançam êxito na glória da santidade, estão tão condicionadas a tantas circunstâncias e requisitos, que o homem comum prefere não arriscar-se a tentá-lo. Quem possui no espírito tanto poder, que lhe permita dispensar qualquer outra defesa, e jogar fora as armas da força e das astúcias humanas? O Evangelho, sem dúvida, é uma máquina perfeita. Mas quem possui todas as qualidades aptas a fazê-la funcionar? É certo que, quando isto se verifica, vem seguramente o milagre da salvação e do êxito. Mas o pior, o mais difícil, é achar no homem essas qualidades, que são indispensáveis para que aconteça o milagre. É como se entregássemos um belo avião a jato a um selvagem. Se este, por não saber usá-lo, não quiser matar-se, voando, há de utilizá-lo para qualquer outro fim, menos para o qual foi construído. Assim acontece, em geral, na prática, com o Evangelho. Até agora colocamo-nos no papel do homem evangélico, nesta nossa narração. Coloquemo-nos agora na pele do tipo comum, que vive no mundo, adotando sua psicologia e seus métodos. O Evangelho estabelece de imediato a mais nítida posição de inconciliabilidade com o mundo. Ninguém pode servir a dois senhores, ou amará um e odiará outro, ou se afeiçoará a este e desprezará aquele. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Procurai acima de tudo o reino de Deus e sua justiça, todo o resto vos será dado por acréscimo. Se queres ser perfeito, vai, vende o que tens, dá aos pobres.
É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Se alguém quiser seguir-me, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Porque quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder a sua vida por minha causa e do Evangelho, a salvará. Todos nós bem sabemos quanto esses conceitos estão distantes daqueles que regem a vida comum. Como pode o nosso mundo conseguir viver nessa posição evangélica, se ela representa o seu mais completo emburcamento? Explica-se assim porque todas as religiões cristãs que adotaram o Evangelho possuem largamente riquezas, e, embora professem o mandamento mosaico do não matar, tomem parte nas guerras, quando, ainda, por cima não benzem as armas. Assim, a descida do Evangelho à Terra se reduz a uma luta entre o ideal que quer cortar as garras à fera, e esta que, para não morrer, não quer deixá-las cortar, considerando-a sua única defesa. Quem renuncia à vida, e como se lhe pode pedir tão extremo sacrifício? Fazemos estas considerações, porque devemos ter a coragem de penetrar em toda a realidade, até o fundo. As nossas conclusões devem ser extraídas de uma observação imparcial dos fatos, mesmo daqueles que possam depor contra nossa tese, defendida até aqui. Sem dúvida, é ela extremamente ousada. E no entanto, é apenas a belíssima tese do Evangelho, repetida tantas vezes, que todos a sabem de cor. O que a torna ousada é tomar o Evangelho a sério, pretendendo, nada menos, não se pregá-lo, mas vivê-lo no mundo de hoje, é apresentar o Evangelho pelo seu lado utilitário, demonstrando que ele dá maior rendimento prático do que os métodos que o mundo usa, julgando-os melhores, é fazer apelo não mais à bondade e à fé, como sempre se fez, mas hoje apelo inútil porque ninguém mais crê, mas apoiar-se na capacidade de raciocinar e calcular das pessoas inteligentes. Procuramos assim fazer compreender ao homem moderno que se vai civilizando, o funcionamento de uma máquina maravilhosa que há 2 milênios o mundo tem entre as mãos, sem ter ainda compreendido o fruto que ela pode dar, quando souber fazê-la funcionar. Apresentemos um caso prático. Fulano é bom, generoso, honesto, é o biótipo que a luta pela seleção do mais forte e astuto vai cada vez mais fazendo desaparecer da face da terra. Evangelicamente ele depôs as armas, procura só o bem, a justiça, e está sempre pronto a sacrificar-se. Quer ser perfeito, como diz o Evangelho. Toma a sua cruz e nega a si mesmo. Num regime de reciprocidade, numa sociedade organizada, o próximo lhe retribuiria na mesma moeda. Mas, nas condições atuais, o próximo precisa pensar em primeiro lugar em si mesmo, e não retribui nada. A posse, a posição social alcançada, constituem a base da estima e do valor de um indivíduo. O inimigo que vê que a vítima se deixa espoliar, perdoando-lhe, aproveita-se largamente disso, e a suga e pisa até fazê-la morrer. É próprio do homem evangelicamente inerme que os lobos vorazes mais o procurem, o farejem à distância e, uma vez em suas garras, não abandonem mais a presa. Para eles, este é o banquete da vida, e a ele jamais renunciam. Nasce é que o problema, tem a vítima o direito de deixar-se devorar, só para engordar os lobos, de deixar-se derrubar, só para enriquecer os ladrões? Não significa isto ajudar o mal a prosperar à custa dos melhores? Com essas considerações, o homem comum se sente logo autorizado à reação, e põe-se ao lutar. A isto chame de legítima defesa, direito à vida e coisas semelhantes, e com isto justifica a explosão de seu instinto, que não esperava outra coisa para manifestar-se e que revela qual é a natureza do tipo biológico que entrou em ação. Ora, a reação é diversa, segundo a natureza de cada um, e é a forma dessa reação que o revela. Quando o indivíduo reage dessa maneira, demonstra com isso o biótipo normal evoluído, que volta logo a emergir na lei da animalidade,
que representa seu ambiente natural, ao qual são proporcionais os seus instintos. Ora, para ele, vestir a roupagem do homem evangélico representaria apenas um modo de se enganar a si mesmo, porque suas reais qualidades e instintos não correspondem à posição assumida. Teremos, então, apenas um deslocado, que assume posição falsa, o que só pode levar à falência. Para voar e resistir ao voo e tirar dele proveito, é mister possuir as qualidades do pássaro. Um réptil não pode fazer o mesmo. Assim, para fazer de evoluído, são indispensáveis suas qualidades, pertencer àquele determinado tipo biológico, porque nenhum indivíduo pode achar-se em equilíbrio estável, senão no seio da lei de seu plano, que lhe corresponda aos instintos e à natureza. Ora, ao assalto supracitado, só o evoluído pode responder evangelicamente, porque só ele o sabe fazer, correspondendo isto às suas qualidades. Só ele sabe fazer funcionar a delicada máquina do evangelho, só ele sabe pôr em movimento outras forças, que não respondem aos outros, com as quais eles não podem contar, e as desprezam, porque são inutilizáveis. Só esse tipo de homem pode permitir-se o luxo de viver um evangelho integral, abandonando as armas e abraçando o inimigo que o estrangula. Para o ser comum, isto não passa de loucura, mas é nessa loucura que se revela a diferença do tipo biológico. Cada um é o que é, e com o próprio comportamento revela o que o seja. É inútil vestir-se como evoluído, quando não se é tal. E cada um, de acordo consigo mesmo, vai situar-se no plano que lhe compete, porque é o seu, e nele encontra o ambiente apto a viver. O homem comum está proporcionado ao ambiente terrestre em que encontra os elementos correspondentes à sua natureza, aptos a neles poder realizar-se. Isto lhe dá o direito de viver na terra, dela fazendo sua própria pátria, naturalmente, onde ele se encontra à vontade, e onde o evoluído se acha constrangido. Mas isto lhe torna também mais difícil a saída, que para o evoluído é fácil e espontânea. O involuído encontra na terra inimigos a cada passo, mas possui instintivamente, como sua maior sabedoria, a de saber fazer guerra contra eles, para se não deixar esmagar. Dessa forma, todos passam a vida agredindo-se. Para o evoluído, isto é estúpido e bestial, mas para eles é até alegre, porque vencer um inimigo representa a maior vitória da vida. O evoluído encontra ainda maiores inimigos, mas repugna-lhe guerreá-los, porque são o seu próximo. Estes agridem e ele perdoa, deixa-se espolhar e tratar de louco por haver perdoado e ter se deixado roubar. Ele mesmo não se adapta a viver na terra, onde tudo lhe sai errado, e é expulso dela. Ora, isto que constitui a maior condenação para o evoluído, porque significa expulso do próprio ambiente, e, com isto, renuncia à única forma de vida de que é capaz, representa não uma perda, mas um lucro para o evoluído, que assim se vê expulso e lançado para o seu ambiente próprio, e com isto regressa à sua própria forma de vida. Todavia, há mais ainda. Se o evoluído se encontra na Terra, seja mesmo por exceção, é para realizar alguma tarefa, e não para nada. Essa tarefa interessa a vida em sua fundamental exigência, que é a evolução. Então a vida, por ele vivida, não pode desinteressar-se de sua sorte e, com sua inteligência, movimenta forças dinâmicas de tal forma que a existência biologicamente preciosa do inerme evangélico não seja desperdiçada, servindo apenas para engordar os lobos vorazes, de que o mundo está cheio. A vida se defende a si mesma, em todos os seres que a representam e sobretudo naqueles que constituem seus maiores valores. Se protege os seres inferiores, fornecendo-lhes armas naturais, necessárias para resistir na luta. É impossível não ter de admitir, dada a inteligência que a vida demonstra a cada passo, que ela não forneça meios defensivos aos seres superiores, aos quais, justamente por isso, está confiado uma tarefa mais importante para a obtenção de seus fins.
Eis a razão biológica pela qual acontece aquele milagre que observamos no caso examinado no último volume. Se nos planos mais baixos da vida, o ser é submetido a uma dura escola, a luta pela seleção do mais forte, isso tem sua boa razão de ser. Se não houver essa premente necessidade de manter-se sempre alerta para o ataque e a defesa, o que induziria o ser a realizar experiências para aprender, desenvolver a inteligência e assim evoluir. Devorar-se mutuamente constitui uma das maiores ocupações do animal, tanto quanto para o homem fazer a guerra. Esta é a lei de quem vive nesse plano de vida. Mas isto torna-se absurdo logo que se suba aos planos mais evoluídos, onde, para atingir os seus fins, a vida precisa realizar um trabalho totalmente diferente. Para ela, conhecedora de tudo, um evoluído que se exercitasse no jogo do ataque e da defesa não tem sentido, porque é diferente a seleção que se deve fazer nos planos superiores. Então, para um evoluído, fazer semelhante trabalho é perda de tempo, inútil dispêndio de energia, representa uma atividade atrasada e contraproducente. É natural então que a vida, que demonstra ser sábia e econômica, não dirija, com o mecanismo de suas forças, o ser para atividades que, neste caso, o fariam retroceder para planos evolutivos inferiores, e procure, ao contrário, impeli-lo para os mais adiantados, como supremo fim da evolução, lei fundamental da vida. Observando bem tudo, não se pode acusar a ninguém. Pode-se apenas compreender que tudo está em seu devido lugar, para realizar o trabalho que compete a cada um, de acordo com a sua natureza. O involuído está bem nesta terra, com as duras condições de luta que aqui se encontram, porque estas são proporcionais a ele, que está revestido por aquelas qualidades instintivas que o tornam apto a esse ambiente. O evoluído aí está bem, na sua posição de exilado, da qual deverá ser libertado, e pela qual será recompensado logo que tiver cumprido sua função civilizadora entre os mais atrasados. Desenvolve-se o jogo da vida protegido em ambos os casos pelos recursos próprios, embora diferentíssimos. Para o evoluído existem seus instintos belicosos e as armas da luta terrena. Para o evoluído vem a intervenção das forças do alto, que realizam o que aparece como prodígio no plano do primeiro. Colocar-se-á, então, a favor do Evangelho quem tem a inteligência para compreendê-lo e um grau de evolução suficiente para poder praticá-lo. Os outros, bem convencidos, no segredo de seus corações, de que se trata de loucura perigosa, evitarão vivê-lo seriamente, e o deixarão no terreno teórico, limitando-se a uma gloriosa exaltação verbal. Este é o único modo pelo qual pode hoje o Evangelho existir na Terra, dado o grau de evolução humana. Mas é útil repeti-lo, embora sem eco, porque fazendo isto durante milênios, alguma coisa se fixa na forma mental das massas e aí fica. Assim, mesmo que a pregação apenas realize uma função educadora, somente através da sugestão, jamais pede uma demonstração racional, inacessível à maioria. Desta maneira, ninguém está errado e cada um tem o que lhe compete. O homem atual emerge de um recente estado de barbárie, e se pôde chegar até aqui, ele o deve exatamente às suas capacidades combativas. Sem a luta feroz, de que ainda conserva o instinto, como teria podido desenvolver a sua inteligência? O passado exigia, e assim se justifique a presença atual dos resíduos. Por isso, o involuído não merece condenação alguma. Está tudo bem. Todavia, se esta posição atual se explica e se justifica diante do passado, o mesmo não acontece em relação ao futuro. Aceitá-la para o futuro, significa adaptar-se a viver naquele estado de barbárie. O homem atual não merece condenação, antes até admiração, por ter sabido emergir, até aqui, de estados tão selvagens. Se, diante destes, ele pode julgar-se civilizado, está bem longe de o ser diante de seu futuro.
Eis porque pode considerar-se o homem atual como um ser ainda semi-selvagem, que precisa urgentemente ser civilizado. Eis aí, então, a função do biótipo evoluído para executar esse trabalho necessário, ou seja, retirar da barbárie a massa involuída, que ainda se encontra atrasada, vivendo no plano animal. Trata-se de multiplicar cada vez mais o biótipo do evoluído, em substituição a outro tipo mais atrasado, que é o evoluído. Trata-se de ajudar a vida neste seu laborioso processo de maturação dos espíritos, exigido pela lei de evolução. Trata-se de secundar a história, no grande trabalho desse seu parto doloroso de evoluídos em massa, e não mais de casos esporádicos excepcionais. Só essa massa poderá formar a futura humanidade, sociedade orgânica em que o Evangelho seja finalmente vivido. Tudo isto, de acordo com o princípio, segundo o qual a sociedade dos seres que formam a vida, é constituída por um sistema orgânico e hierárquico, em que os seres estão interligados, e nenhum deles pode avançar sozinho, mas somente inclinando-se sobre os irmãos menores, para fazê-los subir com ele. As belas exortações do Evangelho, o tipo corrente, apegado às realidades da terra, responde desconfiando, mas a divina providência, depois, me salvará mesmo. E se não se realizar o milagre que tenho de seguro nas mãos? Este, habituado a viver num mundo de traições, deve considerar a desconfiança como uma de suas principais virtudes. E são justamente as suas qualidades, que o tornam apto a viver na terra, que impedem o funcionamento daquela providência. Esta é posta em movimento pelas qualidades opostas, precisamente aquelas que tornam o homem menos apto a viver na terra. Não se pode ganhar dos dois lados, do lado da terra e do lado do céu. Quem possui as qualidades, com as quais sabe viver bem na terra, contente-se com as vantagens desta e não peça as que descem do alto. Mas quem não sabe viver na terra, porque pertence a planos mais altos da vida, é justo que seja salvo pelas forças do céu. O homem astuto e forte, que sabe defender-se sozinho, que necessidade tem dessas intervenções superiores, para que sua vida seja protegida e seja feita justiça? Então, é lógico e justo que as forças da providência não se movam para ele, que deverá conseguir tudo por si mesmo. Em seu instinto, ele sente isso, e por esse motivo não confia no Evangelho, mas só nas próprias forças, e nada espera do alto, ao passo que o evoluído sente instintivamente o contrário, e por isso confia no Evangelho, e espera tudo do alto. Não há dúvida de que, para acender a centelha que faz explodir a reação da justiça de Deus, é indispensável que isto seja necessário e merecido, pois de outro modo aquela justiça seria injustiça. É lógico e justo que o homem que vive de prepotência e luta, seja obrigado a defender-se com esses seus meios, de que está bem armado, e que as forças do alto não se movam para ele. Mas é lógico e justo também que o bom, que renuncia a defender-se na terra, para praticar o Evangelho e viver uma lei mais elevada, seja defendido por outras forças superiores, pois de outro modo ele seria logo devorado pelos lobos, o que significaria a vitória do mal sobre o bem, e a falência da lei de Deus. Dizemos isto para que os simples não se iludam. Sem mérito e justiça, nada se recebe do céu. Sem dúvida seria agradável ao homem da terra poder aproveitar também destas vantagens e proteções de que goza o evoluído. Seu instinto é de aferrar tudo o que pode ser útil. Mas é inútil fazer pressão com a força. A máquina não obedece a esses impulsos, não é posta em movimento com a violência nem com a astúcia, que movem as coisas terrenas, mas só com a bondade e o merecimento. É inútil pretender o milagre, quando não há martírio, nem bondade, e quando nos aproximamos dos poderes do alto com a psicologia humana corrente do aproveitador. É indispensável possuir verdadeiramente as qualidades necessárias, e não apenas julgar que as temos, iludindo-nos. Na terra,
Estamos habituados a falsificar tudo, para tirar vantagens do engano. Essa psicologia paralisa, neste caso, a máquina, que então, não funciona. E não basta sermos bons, se formos inertes e preguiçosos. Precisamos possuir a fé e a atividade dos trabalhadores fortes e honestos. Quantas vezes, ao revés, gostaríamos de usar o Evangelho como um refúgio para tolos e preguiçosos, que pretendem servir-se de Deus para fugir ao cumprimento do seu próprio dever. O céu não pode funcionar como escapatória, para evitar-nos o cansaço de viver, necessário para evoluir, para fugir às duras condições que o ambiente nos impõe, e ao qual não podemos deixar de pertencer, porque, dada nossa natureza, é o que nos compete. Para quantos empregos diversos, os mais levianos, querem na terra usar o Evangelho, as religiões, os ideais? É natural que o céu permaneça fechado e o alto mudo aos nossos apelos. O evoluído que se acha vivendo na terra em posição evangélica, exposto a todos os ataques, em condições humanamente antivitais, sem defender-se, tem absoluta necessidade de ajuda, o que já não tem o tipo comum, que sabe defender-se bem por si próprio. Portanto, não há razão nenhuma para que a este último seja franqueado esse auxílio. Além disso, o evoluído não tem nenhuma missão a realizar, nenhuma função particular evolutiva, que interesse a vida, senão a de evoluir ele mesmo. É justo que ele não receba nenhum auxílio especial, que, ao invés, é indispensável ou que precisa realizar um trabalho excepcional, que os outros não fazem, ou seja, o de ensinar a libertação das mais baixas formas de vida e das dores que com elas estão conexas. É justo que o auxílio seja dado pelo alto a quem trabalha, sacrificando-se pelos outros, e não a quem trabalha só para si mesmo. Sustentar gratuitamente o biótipo imerso no plano animal da vida que lhe compete, pelo seu nível de evolução, seria tirá-lo da escola que lhe é necessária, representada pela luta em prol da seleção do mais forte, seria convidá-lo à preguiça, poupando-lhe o esforço que lhe é indispensável para subir, fazendo-o, com isto, permanecer estacionário, ao invés de evoluir. A vida deve ser trabalho produtivo para todos. Por isso, só pode subtrair-se a um trabalho quem está realizando outro. Aquele, todo o resto vos será dado por acréscimo, que o Evangelho promete a quem procurar primeiro o reino de Deus e sua justiça. Presume que primeiro tenha sido feito este trabalho, que justificará a mais, trabalho sem o qual, aquele a mais não chega. E é isto que, com efeito, acontece em geral, pelo que muitos acreditam que o Evangelho contenha somente belas palavras, e evitam aplicá-lo. Mas a culpa não é do Evangelho, que diz a verdade, mas do fato que não foram satisfeitas as condições necessárias, para que o Evangelho pudesse manifestar-se verdadeiro. É dado de graça o que foi merecido por outros meios, o que é necessário para fins mais altos. Mas não pode dar-se nada por nada, tanto mais que poderia ser prejudicial a quem recebe. Se quisermos aproveitar as vantagens que nos oferece o Evangelho, só nos resta viver nas condições que ele estabelece para a nossa conduta, ou seja, transformar-nos em evoluídos, que é um caminho aberto a todos. Mas o homem comum faz os seus cálculos. Seria muito agradável ver chover do céu, gratuitamente, todos os auxílios que lhe poupassem as fadigas da vida, mas custa-lhe muito submeter-se às condições necessárias. O homem procura o atalho para chegar com menor esforço a um lucro maior. É justamente isto que ele procura, e com essa psicologia toda humana, ele se aproxima do Evangelho como de todas as outras coisas. Mas quando vê que daí não pode tirar nenhuma vantagem, ou que ele precisa pagar com sacrifícios muito grandes, então o rejeita como coisa inútil. Acontece que este Evangelho, se vivido, pode representar o meio mais poderoso para superar o passado e evoluir. Se permanece inutilizado, o homem recai no seu baixo plano de vida, para aí estagnar-se.
Por não compreender quão grande é o tesouro que recebeu, ele mesmo recusa a mão que lhe é estendida do alto, para elevá-lo a melhores condições de vida. E assim continua o mal-entendido. O homem evangélico permanece um enigma e o evangelho um sonho lindo, que continua no plano dos ideais. Assim, cada um continuará em seu lugar, de acordo com a sua natureza, em suas condições de vida, realizando o próprio tipo, utilizando os meios que possui, obtendo aquilo que lhe compete. O ser inferior continuará a agredir o mais evoluído, acreditando que assim está vencendo, ao passo que perde a melhor ocasião para subir, e o mais evoluído continuará a sacrificar-se até que, com a bondade e o amor, tenha conseguido derrubar as portas do egoísmo e da ignorância, e vencer a animalidade, fazendo emergir o homem de seu baixo plano de vida. Assim o Evangelho lentamente, através dos milênios, caminhando para sua realização. Mas entre os dois, involuído e evoluído, o mais forte é o segundo, porque está protegido pelas forças da vida que quer ascender. A ele caberá a vitória final. Se a outro pertence o passado, a ele pertence o futuro. Neste capítulo, procuremos definir melhor as duas posições fundamentais e antagônicas, de evoluído e involuído, que se poderiam chamar os dois extremos do biotipo humano. Procuremos ver os direitos e deveres de cada um, as vantagens e desvantagens de estar situado num ou no outro ponto. Antes de enfrentar outros aspectos e problemas, resumamos, para esclarecer cada vez melhor este assunto, alguns de seus pontos fundamentais, alguns dos quais já referidos, definindo com mais exatidão as respectivas posições e condições de vida. 1. Neste estudo, quisemos apenas comprovar, com absoluta imparcialidade, alguns aspectos das leis da vida, explicando seus princípios e funcionamento, sem condenar ninguém. Ao involuído cabe, ao contrário, compaixão, já estando ele condenado pela própria involução, a qual lhe dá, no entanto, o direito de ser ajudado por parte dos mais evoluídos. 2. Em substância, segundo suas relatividades, todos têm razão, porque cada coisa está em seu lugar. E isto é lógico. Nem poderia ser diversamente, se tudo depende da sabedoria de Deus e da sua lei. Assim, na grande ordem do todo, cada elemento fica em sua verdade relativa, que representa a sua posição no seio da verdade universal, que abraça todas as verdades relativas numa unidade orgânica. Assim, evoluído e involuído permanecem em suas verdades, relativas à sua posição, que é a que compete a cada um segundo a sua natureza, da qual não podem deixar de sofrer as consequências estabelecidas pela lei. 3. As diversas condições de evoluído ou involuído representam apenas posições diferentes ao longo da escala da evolução, pela qual todos os seres caminham. Portanto, não significam superioridade ou inferioridade em sentido absoluto. O mais evoluído tem sempre, acima de si, outro que o é mais, e o mais involuído tem sempre, abaixo de si, quem é ainda mais involuído. Ao longo da escala da evolução, cada um se acha sempre nas mesmas condições, ou seja, situado entre um tipo superior e um inferior, de maneira que não há de modo algum superior nem inferior em sentido absoluto. Cada evoluído é um involuído em relação ao que lhe é superior, e cada involuído é um evoluído em relação ao que lhe é inferior. Num mundo assim, em que tudo é relativo, não existe, racionalmente, lugar para orgulho ou acanhamento de ninguém. A palavra involuído não tem nenhum sentido depreciativo, mas apenas o de imaturo, que amanhã amadurecerá. 4. Temos de esclarecer este ponto, porque muitas vezes acontece que a primeira coisa que alguns leitores compreendem, não é se uma teoria corresponda ou não à verdade, mas se alguém quis colocar-se em certa posição de superioridade, que, como tal, os humilhe e ofenda. Ora, a finalidade deste livro não é estabelecer nenhuma superioridade, mas apenas mostrar como funciona a vida,
segundo as leis feitas por Deus, diante das quais só temos de obedecer. Nós as vamos descrevendo para a vantagem de quem lê, a fim de que possa tirar delas o maior proveito para si mesmo. O universo é uma grande máquina perfeita, até mesmo nos métodos com os quais vai procurando a perfeição nos pontos em que ainda não a possui. Chegar a conhecer como tudo isto funciona, pode representar precioso guia, para evitar erros prejudiciais, pelos quais depois deveremos pagar, e ainda para atingir o nosso bem, acabando por sabermos comportar-nos. Difundir esse conhecimento pareceu-nos coisa urgente, num mundo, que a esse respeito, se comporta loucamente, mas que deverá depois sofrer em proporção. 5. Em relação à meta final, Deus, todos estamos igualmente a caminho. O que nos irmana é o fato de que somos todos viandantes ao longo do ilimitado caminho da evolução. Uns caminham mais depressa, outros mais devagar. Imóvel é que ninguém pode permanecer. O grande impulso para a frente impele a todos. Assim, o involuído de hoje tende a tornar-se o evoluído de amanhã. Trata-se de uma grande marcha, de que todos os seres participam. 6. Na evolução não há barreiras insuperáveis, compartimentos estanques, portas fechadas. A estrada para evoluir está aberta a todos, e qualquer um, desde que o queira, pode tornar-se um evoluído, subindo, se ainda não é. Cada inferior pode sempre subir, merecendo-o, ao posto do superior, que considera um dever e uma alegria ajudá-lo nisto. 7. Quanto mais são avançadas as posições, menos podem ser de egoísta vantagem para si, mas antes de altruísmo, que se inclina sobre os inferiores para ajudá-los a subir. Evoluindo, não crescem os direitos, mas os deveres, não se ganha em comando, mas em obediência. A evolução representa uma demolição progressiva, egocentrismo separatista, estado de causa ao qual se substitui o estado orgânico unitário. É natural que, caminhando para a ordem, se vá para a obediência, para a confraternização, para o altruísmo que destrói o separatismo. 8. A verdadeira posição psicológica dos menos evoluídos, em relação aos mais evoluídos, não deve ser a de inveja e ciúme, mas a de alegria, pelo fato de possuir um amigo mais adiantado, que nos ajuda, para a vantagem nossa. A função dos que mais progrediram é a de trazer para a frente, consigo, os que estão mais atrás. Esta é a lei. Não se pode subir sozinho e só por si mesmo. É verdade que quanto mais se sobe, mais direitos e liberdades se conquistam. Mas, se tudo é equilibrado, quanto mais se sobe, mais deveres de obediência à lei nos esperam. Se o evoluído não aceita isto, comete um erro tão grave, que o faz retroceder ao grau de involuído. Tudo isso é lógico, dado que a evolução avança para a unidade orgânica. 9. Consequência de tudo isso é que a ideia de inferioridade, de inveja, de um lado, e a suposição de que do outro lado se possa ser orgulhoso, é própria apenas ao plano do involuído, e desaparece logo que se passe para além dele. Ao evoluído, muitas coisas interessam, mas não há de gabar-se, e muito menos aproveitar-se da própria superioridade. No momento em que ele pensasse dessa maneira, cairia de seu plano de vida, tornando-se parte de outro tipo biológico. A primeira qualidade espontânea do evoluído é a de ignorar a sua superioridade. A sua maior paixão é a de tornar evoluídos os outros seres. Esta é a forma mental do biótipo do evoluído e, se não a possuísse, não seria mais um evoluído. Concluindo este capítulo, quisemos fazer compreender, cada vez melhor, o significado biológico do Evangelho, isto é, não só como fenômeno religioso, mas como força de vida, da qual representa um elemento básico da maior finalidade desta, que é de fazer evoluir. 2. O Evangelho e o mundo. O Evangelho e os bens materiais. Cristo ignorava a realidade da vida. Quem tem razão, Cristo ou o mundo? Como entender o Evangelho?
os pobres de espírito, os deveres de quem possui, as acomodações. O Evangelho tira-nos a preocupação do trabalho, mas não o trabalho. Ouça a desonestidade. Os colaboradores de Deus. A psicologia do dinheiro. O fator espiritual na construção e o peso do imponderável. Utilitarismo inteligente. É no terreno dos bens materiais que se torna mais vivo o contraste irreconciliável entre o Evangelho e o mundo, entre o evoluído e o involuído. Como podem concordar dois tipos humanos e dois métodos de vida, dos quais o primeiro abandona com indiferença as coisas da terra, considerando-as secundárias, e o segundo faz consistir seu principal trabalho na vida no aferrá-las e mantê-las seguras? Parece que as coisas estejam sendo olhadas de dois pontos diversos, com olhos diferentes. Olhadas do céu, as coisas da terra, porque estão longe, parecem pouco importantes, ao passo que são importantes as do céu porque estão mais próximas. Olhadas da terra, as coisas do céu, porque estão longe, parecem de menos importância, enquanto as da terra, porque próximas são importantes, mas procuremos compreender. O Evangelho toma, logo de início, nítida e inexorável, a sua posição, quando diz as palavras já citadas: ninguém pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamon. E para atingir a perfeição, aconselha logo dar tudo aos pobres, afirmando ser bem difícil que um rico entre no reino dos céus. Quem quiser salvar sua vida no sentido humano, a perderá, e quem a perder para conquistar a vida mais alta que Cristo nos mostra, a salvará. E o Evangelho acrescenta, explicando: não vos preocupeis pela vossa vida, quanto ao que comereis, nem pelo vosso corpo, quanto ao que vestireis. A vida não vale talvez mais que o alimento e o corpo mais que a roupa. Olhai os pássaros do céu, não semeiam, não cefam, não recolhem em celeiros, e no entanto o vosso Pai Celeste os alimenta. E vós não valeis mais do que eles? E quem de vós, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um cúbito à própria estatura? E por que preocupar-vos tanto com a roupa? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. E no entanto eu vos digo, que nem Salomão em todo o seu esplendor se vestiu como um deles. Se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao forno, com quanto maior razão vos vestirá a vós, homens de pouca fé. Não vos preocupeis dizendo, que comeremos ou que beberemos, ou que vestiremos. Por tudo isto se preocupam os gentios, mas vosso Pai Celeste sabe que precisais dessas coisas. Vós, portanto, procurai sobretudo o reino de Deus e sua justiça, e todo o resto vos será dado por acréscimo. Não vos preocupeis, portanto, pelo amanhã porque o amanhã se preocupará por si mesmo. A cada dia basta o seu cuidado. Mateus, 24-34. Não se poderia imaginar maior reviravolta dos mais fundamentais instintos da vida, que o homem teve de aprender em longa e dura experiência num ambiente hostil, em que só vive quem sabe surrupiar dele o necessário e impor-lhe suas próprias exigências. E o Evangelho ainda acrescenta: não acumuleis tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça os consomem e os ladrões os desenterram e roubam. Infelizmente é a verdade que a ferrugem e a traça consomem e os ladrões roubam, mas isto representa apenas o esforço indispensável para defender o que é necessário à vida. É fácil dizer, não penseis no amanhã, poderia responder o mundo traço, mas se o amanhã chega e não estamos providos, faltará-te o necessário. É belo saber que o Pai Celeste sabe que precisamos de todas essas coisas. Contudo é um conhecimento que servirá para ele, mas não para nós, que certamente não vemos chegar à nossa casa, da parte dele, aquilo de que precisamos todos os dias. Sabemos, por dura experiência, que, se não o procurarmos com nosso esforço previdente, nada chegará à nossa casa. Ao contrário, poderemos contar com alguma coisa,
Se tivermos acumulado um tesouro na terra, ao qual podemos recorrer para suprir nossas necessidades, e dessa maneira conseguir uma trégua na luta diária pela vida. Assim, aos olhos do mundo, que sabe que de fato as coisas se passam de outro modo, o Evangelho se apresenta como uma sublime ignorância das realidades da vida. Como se explica isso? Será possível que Cristo não se tenha dado conta dessa realidade, das verdadeiras condições em que se desenvolve a vida do homem? Sem dúvida ele fala de outro tipo de vida, feita para outro tipo de homem, que não o atual, um tipo novo, o evoluído, no qual o atual deverá transformar-se. Cristo refere-se ao luminoso futuro da humanidade e não a seu bestial passado. Provam-nos suas palavras: dou-vos um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, que assim vos ameis uns aos outros. Não representa isto uma reviravolta completa na fundamental lei biológica da luta pela seleção do mais forte? Isto significa passar um plano de existência em que predominam leis diferentes, e a vida se protege e desenvolve, baseando-se em outros princípios. Mas Cristo, mesmo ao preparar o homem de amanhã, sabia que estava falando ao homem de hoje. Como poderia pedir-lhe o impossível? Com efeito, o mundo não lhe deu ouvidos, e assim se explica isto, sem dúvida, um fato inegável. Quando o homem prático, que luta em sua vida árdua, ouve estas belas mensagens que descem do alto, tem a impressão de que provém de um mundo cujos habitantes podem permitir-se o luxo de ter belos sonhos, porque suas condições de vida sem preocupações lhes permitem ignorar ou esquecer a nossa realidade humana e dura. Quem vive, para ser, aquelas belas máximas evangélicas, ao invés de pregá-las aos outros. As próprias e várias religiões cristãs, baseando-se no Evangelho, acusam-se mutuamente, em nome dele, de possuírem bens terrenos, enquanto, na prática, elas os possuem. A única forma, neste caso, de se lembrar do Evangelho, parece ser aquela de cada um escandalizar-se daquilo que pratica somente quando vê praticado pelos outros, ocasião de que se aproveita para acusar o próximo. Mas isto corresponde perfeitamente às leis da vida no plano humano, que coloca no ápice da escala dos valores, os meios humanos, e até Deus só é respeitado porque é poderoso e intemível. Nesse plano, em que vencer é a coisa mais importante, é natural que cada um queira tudo para si, ter inveja das riquezas que exprimem as vitórias dos outros. O contraste entre duas leis que querem dirigir o mundo, a do passado e a do futuro, ou seja, a animalidade e o Evangelho, apresenta-nos fatos e estranhas contradições entre o que é o que deveria ser, entre o que se diz e o que se faz. Acontece que as próprias ordens franciscanas que se baseiam na pobreza, têm posses. Como se resolve esse conflito? Diante das claras palavras do Evangelho e dos fatos que se comprovam, temos apenas três soluções. 1. O Evangelho é um belo sonho irrealizável hoje na Terra, portanto, não se pode tomá-lo em consideração. Neste caso, o mundo tem razão em não aplicá-lo. 2. O Evangelho é feito para ser vivido na Terra. Cristo deu ordens para que fossem cumpridas. Neste caso, o mundo está mentindo, porque não pratica o que prega. No primeiro caso, o mundo tem razão e Cristo está errado. No segundo caso, Cristo tem razão e o mundo está errado. De qualquer forma, um dos dois deve ter errado, e este é o fato que pode justificar o conflito, que, sem a culpa de ninguém, não se explica. Qual dos dois está errado? Então o Evangelho representa um extremismo espiritual que não pode ser aplicado à vida prática material, e esta representa um extremismo material, que a vida espiritual não tolera. Mas é possível que a obra de Cristo se resolva num antagonismo insanável. Mas pode haver uma terceira solução, que poderemos chamar de conciliadora. 3. Consiste ela em adaptar os dois extremismos, um ao outro, escolhendo um caminho intermediário, uma posição de compromisso.
Isto significa aplicar o Evangelho não integralmente, mas em doses percentuais, que sejam suportáveis pela atual natureza humana, sem que lesassem demais as necessidades materiais da vida terrena. Isso é concebível, se pensarmos que a realidade prática resulta do passado, e que o Evangelho quer sobrepor-se à